Deixa eu ver. Sejam todos bem-vindos. Todo mundo me ouve bem? Deixa eu só ver quem tá aqui. Tô vendo alguns nomes conhecidos, a maioria, eu acho. Bom, sejam todos bem-vindos. Vou fazer uma introdução rápida. And we can use English or Portuguese or actually whatever. Desde que a gente se entenda, tá bom? Sejam bem-vindos ao segundo dia do nosso evento. Como eu falei antes, a parte da manhã do evento, uma parte mais parecida com uma palestra. Tudo bem, mais ou menos uma palestra. Metade é uma palestra, na segunda metade a gente tem uma espécie de roda viva, né? A gente vai ter o nosso convidado recebendo perguntas livremente. E adianto desde agora, você pode usar qualquer idioma que você tenha em comum com o convidado. Então, eu quero perguntar em inglês, tá bom. Eu quero perguntar em espanhol. Enfim, ela vai se apresentar e você vai saber quais são os idiomas e quais são os idiomas em comum e como é que você se sente mais à vontade fazendo as perguntas. E, bom, sempre parece que eu estou muito feliz quando eu vou receber alguém, isso é verdade, porque eu escolho a dedo, eu sempre escolho muito bem quando eu vou trazer alguém, sempre alguém que eu conheço já há bastante tempo, sempre alguém que eu admiro, e hoje não é diferente. Bom, ela já está aqui. Eu também gosto de fazer essa introdução, né, que vai colocando uma pressão maior ainda, né? Deixa aquela coisa meio desconfortável, assim, como é que será? É uma brincadeira. Na verdade, não é a primeira vez que a gente já fez live 2 vezes, não é a primeira vez que a gente trabalha junto dessa maneira. Ah, a gente vai receber a poliglota de Israel. Acho que ela não gosta tanto do título poliglota, se eu me lembro bem, mas ela vai explicar. Quem tem um título melhor, bom, mas eu não queria usar isso porque parece brincadeira, né? Mas é verdade. Ela vem de Harvard, ela está fazendo o PhD lá. Eu coloquei lá na arte, né? PhD Linguistics, Harvard. Mas ela vai se apresentar melhor do que eu posso descrever. E, surpreendentemente, ela vai fazer isso em português. נופר, ברוך הבא. אמרת, לדבר עברית. אני חושב שאני אדבר קצת בעברית. ברוך הבא, תודה רבה. Muito bem. Nossa. Então, oi, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz, de estar aqui. Como o Patrick já falou, meu nome é Nofá. Eu sou linguista, professora de línguas e poliglota. Eu sempre amei línguas. De criança, eu me lembro voltando para casa da escola com um livro de inglês na mão, entrando no meu quarto e aprendendo inglês sozinha. Eu tive também um disco, sim, um disco, sou velha, com músicas em inglês e me lembro memorizando as letras. No ensino médio, estudei programação e depois trabalhei como programadora. Eu não gostei nada desse trabalho e logo percebi que estava no lugar errado para mim. Eu resolvi deixar o trabalho e viajar para a América Latina, para o Brasil, Argentina. E quando voltei, nunca mais voltei a programar. Estava bem perdida, procurando uma direção, porque queria começar a estudar na universidade. E aí percebi que tenho muita sorte, porque já sei qual é minha paixão: é línguas. Agora só preciso entender o que posso fazer com isso, que não é tão fácil. Daí comecei a aprender linguística e aqui eu estou fazendo doutorado em linguística teórica na Harvard. Se me tivessem falado 4 anos atrás que hoje estaria aqui, eu não teria acreditado. Mas eu trabalhei muito duro e realizei esse sonho.
E agora imagino que vocês se perguntam, mas que porra é linguística teórica? Desculpa. Então não se preocupem, eu vou explicar. Linguística teórica é um tipo de ciência cognitiva cujo alvo é entender e descrever o conhecimento linguístico humano. Então, as perguntas principais que queremos responder são: o que é que sabemos quando sabemos um idioma? O que acontece no nosso cérebro quando falamos e escutamos o nosso idioma? E como adquirimos um idioma como bebês? Não é nada parecido com as aulas de português na escola. A gente não se importa com as regras da gramática que vocês podem achar nos livros de gramática. Não é isso. A gente quer entender por que as pessoas falam como falam, que gramática elas têm nas mentes delas. Então, a língua para nós é uma ferramenta que nos ajuda a entender o que acontece aqui. Então, imaginem que vocês veem um programa e vocês precisam adivinhar o código que gerou esse programa, segundo as funções que vocês percebem que o programa tem. Não é fácil, hein? E eu vou dar a vocês um exemplo que acho muito legal. Então, se eu digo, o João disse que ele viria para a festa, ele pode ser o João, mas também pode ser outra pessoa, o Alex. Mas se eu digo, ele disse que o João viria para a festa, agora ele e o João não podem ser a mesma pessoa. Por que é assim? Talvez porque quando falo ele antes de um nome, não podem ser a mesma pessoa. O quê? Ups. Ok. Então, talvez quando falo ele antes de um nome, não podem ser a mesma pessoa. Mas aí eu posso dizer, quando ele vai para o trabalho, o João sempre leva essa bolsa. Ah, o que é isso? Ele veio antes de João e agora sim é a mesma pessoa. E querem ouvir uma coisa muito legal? É assim em todas as línguas que conhecemos. E outra coisa legal é que ninguém ensinou vocês isso. Suas mães não explicaram isso para vocês. É um conhecimento que vocês, que todos nós, temos naturalmente. E quando falo que eu sou linguista, sempre me fazem a mesma pergunta: quantas línguas você fala? E não é a pergunta certa a fazer, porque para ser linguista você não precisa saber falar muitos idiomas. Mas quando digo que falo espanhol, português e italiano, muitas pessoas me dizem: ai, mas isso não conta, é a mesma língua. Eu acho que vocês, como brasileiros, já sabem que não é a mesma língua, mas para quem não fala uma língua latina, parece a mesma coisa. Então eu preciso explicar que não é e mostrar as diferenças para pessoas que falam uma língua só. Tá bom. Eu sou israelense e em Israel é muito comum viajar para a América Latina antes de ir para a universidade. E por isso muitos israelenses acham que falam espanhol ou português, porque de adolescentes eles assistiam umas telenovelas e depois na América Latina eles tiveram conversações muito profundas, como quanto custa? E ai não, muito caro, meu irmão. E essas pessoas dizem que falam fluente, mas cometem 5 erros numa frase. Patrick e eu falamos várias vezes sobre aquelas pessoas que publicam vídeos no YouTube falando 8 idiomas em 8 minutos.
Eu posso prometer vocês que eu também posso falar alemão por 1 minuto e juro que não falo alemão. Mas então, o que significa saber um idioma? Quando você pode dizer que fala fluente? Um pouco difícil responder essa pergunta. Hoje tem um sistema europeu que divide o conhecimento de uma língua estrangeira em 6 níveis: A1, A2, B1 até C2. E quando você termina o nível B2, você praticamente fala esse idioma fluente. Eu posso dizer que eu fiz 3 cursos no Instituto Francês e no final do último curso de nível A2, tinha pessoas que falaram bastante bem e outras que nem podiam construir uma frase só. E além disso, para pessoas que querem aprender uma língua que não é europeia, como português brasileiro, por exemplo, esse sistema não é muito relevante. Eu gosto de acreditar que você fala um idioma fluente quando você simplesmente abre a boca, sem pensar e planejar a frase, sabendo que vai poder transmitir a mensagem. Mas agora entra o assunto de cometer erros. E você quer fazer aquilo com o menor número de erros possível. Enfim, não é uma coisa muito fácil de quantificar. Saber um idioma não é só conhecer palavras. Tem aquele exemplo famoso daquele cara da Nova Zelândia que memorizou todo o dicionário francês e ganhou uma competição de palavras cruzadas em francês, mas não fala francês. Então, saber um idioma é conhecer a sintaxe da língua, é entender as regras sintáticas e fonológicas da língua. Em português, a gente pode falar eu gosto de chocolate ou simplesmente gosto de chocolate. Em inglês, por exemplo, não é possível. Eu não posso dizer like chocolate no sentido de I like chocolate. Sim? Essas são diferenças sintáticas que, como estrangeiros, precisamos aprender. Depois tem as regras fonológicas da língua. Por que os brasileiros falam rock, iPhone, internet? Porque em português não tem palavras que terminam com k, n e t. Esses sons não podem aparecer numa posição final. Então, os brasileiros precisam adicionar uma vogal para poder pronunciar a última consoante e preservar essa informação, sim? A alternativa seria RO, iPhone, internet. Tá um pouco difícil associar RO com rock, não é? E outra pergunta que me fazem muito meus alunos é: em quanto tempo vou ficar fluente? Ou melhor, em quanto tempo vou poder conversar? Sem perceber que essa pergunta não é difícil, mas é impossível de responder. O que é ser fluente para você? De que tipo de conversa você está falando? Quer pedir indicações na rua ou quer falar da política do Oriente Médio? De qualquer jeito, cada um tem o seu ritmo e cada um tem outra quantidade de tempo para dedicar à aprendizagem. Fazer essas perguntas é como perguntar em quanto tempo vou ter um abdômen definido se amanhã me inscrevo na academia. Depende da sua genética, nutrição e dedicação, né? Eu sempre falo para meus alunos que, como professora, eu só mostro o caminho, mas são eles que precisam caminhar. Eu já caminhei, já cheguei bastante alto, e agora eles precisam fazer a mesma coisa. Uma aula de 1 hora por semana não basta para aprender um idioma. Eu sempre aconselho os meus alunos se rodear da língua. Então, além de fazer exercícios e dever de casa, assistir séries, filmes, com subtítulos. Escutem a palavra e escrevam ela num caderno.
Escutem a pronúncia, escutem músicas que vocês gostam, olhem as letras e traduzam as palavras. Falem sozinhos no chuveiro para praticar a pronúncia. Eu fiz isso muito com português. Cantem sozinhos no carro com a música. Isso vai ajudar vocês a falar mais rápido depois, especialmente músicas de rap. Procurem amigos que são falantes nativos dessa língua. É uma ótima oportunidade de conhecer novas pessoas. Vocês nunca sabem o que aprender uma língua vai trazer para suas vidas. Aprender uma língua pode mudar suas vidas completamente. Vocês podem encontrar pessoas que jamais encontrariam e ter vivências que jamais teriam. Talvez encontrar o amor, quem sabe? Eu conheci pessoas que mudaram minha vida. Podia ajudar pessoas que não falaram a língua do lugar onde estavam. Podia ajudar refugiados a encontrar um trabalho. Podia explicar o que tinha quando estava doente num hospital na Itália, no meio do nada. Podia ver que não me enganam por ser turista. E podia sair de situações bem desafiadoras que tive que enfrentar. Eu me sinto muito grata por ter esse conhecimento e essa paixão pelas línguas, e meu alvo como professora é passar essa benção a outras pessoas. Cada um tem um jeito diferente de aprender, cada um tem outras dificuldades, outra quantidade de tempo para dedicar, mas com paixão e dedicação, o seu é o limite. Me desculpem por ser brega, mas pode, obrigada. E você tem perguntas? Acho que tem uma fila de perguntas aqui. Ainda bem que eu ver isso. Ah, E agora eu de- vejo no bate-papo. Sim, tem um monte de perguntas já. Depois a gente vai colocar isso, sim, poliglota israelense falando 8 línguas em 1 minuto. Não, brincadeira. Ah, a gente tem aqui, deixa eu começar as perguntas de baixo para cima. Ah, a Bruna, minha esposa, pergunta: pode falar um pouco sobre a diferença do aprendizado pela experiência, viagens e afins, e do aprendizado através do estudo, com certificação e tudo mais? Desculpa, não, acho que não entendi a pergunta. Tá no bate-papo? Não. Ah, Eu queria saber um pouco sobre a sua visão do aprendizado, quando a gente sai pelo mundo e aprende línguas, e de quando a gente estuda línguas, visando certificação, visando uma coisa sim. mais acadêmica. Essa diferença do falante mesmo, sabe? Quando você tem a parte acadêmica atrelada ao seu conhecimento, ou quando você é só um viajante pelo mundo. Sim. Sim, uma coisa que eu queria falar mesmo. Sim, tem muitas pessoas que eu tenho alunos que me falam, eu preciso viajar para esse país para aprender melhor a língua, né? É, olhem, é possível, mas é muito mais difícil. Então, chegar num país onde você não conhece a língua e aprender do zero é possível, mas eu acho que você vai cometer muitos erros e não vai ter esse feedback que você tem quando você tem um professor. Então, vai repetir os erros porque as pessoas normalmente não querem te corrigir, né? E não é muito educado, depende também do país, né? Tem países onde não é considerado muito mal educado corrigir uma pessoa. Em outros países, não, você deve falar assim, tipo, por favor, não falar assim o meu idioma. Sim, tem países onde tem muito orgulho da língua. É, então, eu acho que é essencial aprender uma língua com um professor e aprender a gramática bem
porque quando você é adulto, você não aprende como uma criança, como um bebê. Um bebê não precisa aprender as regras da gramática. Um adulto, sim. E isso é muito difícil entender só de ouvir pessoas falando. É quase impossível. Como eu vou aprender o subjuntivo em português se na minha língua não tem subjuntivo? Só de ouvir pessoas falando, eu não vou perceber isso. Bom, a gente tem mais perguntas. Deixa eu ver. Acho que a gente tem mais perguntas do que vamos ter tempo para responder. Deixa eu ver. Diferença do aprendizado, sua pronúncia é perfeita. Eu mesmo já escutei isso várias vezes. Toda vez que você aparece e fala português, tem sempre alguém dizendo: sua pronúncia é perfeita, sua pronúncia é perfeita. Eu lembro que uma vez, isso faz muito tempo, eu pedi para você gravar um vídeo, eu coloquei no Instagram, eu coloquei assim: você acha que ela é brasileira ou não? E aí muita gente marcou: não sei, eu acho. Não, mais ou menos. Aí depois eu perguntei: de onde você acha que é? Um, ninguém nunca acerta. Tá, deixa eu ver. Um, aqui, ó, o Breno tinha uma pergunta. Vou deixar ele mesmo fazer. Breno, tinha uma pergunta. Claro. Você não fala alemão, né? Você fala alemão? Eu não falo alemão. Tá, beleza. Eu vou fazer a pergunta em português também, até para ficar mais claro. A relação assim de alfabetização com fluência, porque são dois conceitos diferentes e eu acredito que para ser fluente você precisa ser alfabetizado, mas o contrário não necessariamente. Por exemplo, um bebê ou uma criança na fase pré-escolar, ela já consegue expressar as necessidades e se comunicar, então algumas pessoas podem considerar isso como fluência, porém elas ainda não são alfabetizadas, né? Uhum. Sim, são duas coisas diferentes, porque o alfabeto é uma coisa, um conhecimento externo, né? Não há bebês, por exemplo, não sabem escrever e não precisam do alfabeto para aprender um idioma. Mas temos que separar duas coisas. Um bebê adquirindo um idioma e um adulto aprendendo um idioma. São dois processos totalmente diferentes. Totalmente. Porque um bebê, no final, vai ser falante nativo dessa língua. Eu falo português bastante bem, nunca vou ser falante nativo. Jamais. É impossível. Então, são duas coisas diferentes, sim. Você não precisa do alfabeto para aprender um idioma, é uma coisa externa, não faz parte do nosso conhecimento linguístico. Mas eu acho que, como adulto, o alfabeto pode ajudar muito com a aprendizagem. Por isso, também quando tenho alunos que têm dificuldade, que têm disgrafia, por exemplo, eu sempre aconselho aprender a ler e escrever, porque é muito importante, porque agora as pessoas quase não falam por telefone, né? É tudo no WhatsApp. E sem saber escrever e ler, é muito difícil, também muito difícil aprender a pronúncia sem conhecer o alfabeto. Eu acho que saber ler ajuda muito, porque muitas vezes eu simplesmente lembro como a palavra está escrita, isso me ajuda a pronunciar a palavra. Vamos ver outras perguntas. Tem. A Nai pergunta sobre sua maior dificuldade no aprendizado do português. Qual conselho você daria para um gringo que estuda esse idioma, no caso de português? Ai, eu acho que a pronúncia de português é muito difícil, mas é ainda, ainda pior quando você estuda português europeu.
O português europeu é muito difícil de pronunciar. E uma coisa que você precisa praticar. Antes de aprender português, eu já falei espanhol. Eu podia ler português. Eu podia ler português e entender 80% do que eu estou lendo. Mas eu não podia entender as pessoas falando. Não podia. Então, quando você entende como entender o sotaque e pratica a pronúncia, fica muito mais fácil entender que, essa palavra é espanhol, só com a pronúncia é muito diferente. Sim, diferente, é diferente, sim, é muito. Então, eu acho que, sim, praticar a pronúncia é escutar, escutar, escutar. Isso ajuda muito. Eh, para gringos, eu sempre acho que a gramática é uma coisa que você precisa aprender bem, enfatizar e entender os tempos verbais diferentes que o português tem, entender o conceito do subjuntivo, que não existe em muitos outros idiomas. E quando você domina isso e aprende bem o vocabulário e a pronúncia, fica muito mais fácil, eu acho. Provavelmente a gente tem mais perguntas, só não estão no chat. Então, quem quiser fazer pergunta, está numa boa hora. Se quiser ir, Breno, perguntar primeiro. Eu vejo perguntas sobre linguagens de programação. Não, então, aprender uma linguagem de programação não tem nada a ver com línguas humanas. As linguagens de programação são baseadas em línguas humanas, mas não vice-versa. Então, não ajuda. Me ajuda como linguista para fazer tarefas que eu preciso fazer. Eu uso código no meu trabalho, para fazer coisas que eu preciso fazer, mas não tem nenhuma conexão entre linguagem de programação e línguas naturais. E tinha outra pergunta sobre AI, ChatGPT, tudo isso. Eu não uso ChatGPT, eu não gosto de ChatGPT. E também outra coisa que é muito importante de dizer é que ChatGPT está muito, muito longe de nos substituir. Então, não é o caso que ChatGPT é muito, muito bom e pode falar como uma pessoa. Não, está muito, muito longe disso. Tem coisas que o AI nunca vai poder aprender. E eu acho uma coisa muito básica é que as pessoas talvez não percebem é que o AI não entende a língua, não entende. Então, dá respostas como parecidas a uma pessoa, não sei, mas não entende a língua. Posso fazer mais uma pergunta, Patrick?
Eu queria saber se você já teve contato com algum material acadêmico que fala da relação de semiótica com o aprendizado de idiomas, por causa daquela relação de signo, objeto e significado. Eu estava querendo fazer uma pesquisa sobre esse assunto, só que eu não achei referencial acadêmico para ver se alguém já tentou fazer essa analogia com semiótica persiana e aprendizado de idiomas. Eu não sei sobre aprendizagem de idiomas, porque eu não pesquiso isso, eu só pesquiso falantes nativos de língua. Uhum. Isso, mas pode ser em relação mesmo à semiótica com a linguagem do ser humano em si, né? Porque, querendo ou não, todas as palavras que a gente pronuncia são signos para uma imagem mental de um objeto que a gente quer representar. E quando a gente está aprendendo uma língua estrangeira, é como se a gente estivesse criando um novo signo para um objeto que a gente já conhece, né? Então, mas o significado, será que altera? Será que não? Eu queria aprofundar nesse assunto. Aí era só para saber se você já tinha visto alguma coisa nesse sentido, sabe? Porque eu tô, Eu assim, não conheço procurando. nada. Não, lamentavelmente eu não conheço, mas eu acho que você acha interessante esse assunto. Tem que olhar sign languages. Você pode escrever no chat, por gentileza? Uhum. Você consegue escrever no chat? Eu não entendi o nome. Não te ouvi muito bem. Você falou sign languages. Uhum. Sim, sim. Sign Entendi, languages. entendi. Sim, se você acha interessante essa conexão entre semiótica e língua, acho que essa direção. Não conheço pesquisas sobre semiótica e aprendizagem de L2, de uma língua estrangeira. Posso fazer uma pergunta agora? Respondeu. Sim, sim, sim. Uhum. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar por essa oratória e eloquência, assim, magníficas. Eu fiquei vidrado na sua apresentação. Eu acho que é meta de apresentação falar nos idiomas que nós aprendemos dessa forma. Eu gostaria de saber, né, considerando a experiência que você já tem com os idiomas e também misturando com seu conhecimento na área de linguística, como você estuda hoje em dia, pensando no longo prazo e desconsiderando a parte de ir para o país que fala aquela língua, mas apenas estudando na sua casa, no seu quarto. Como eu aprendo agora um idioma? Eu gosto muito de aprender com aulas particulares, eu gosto muito de aulas particulares porque acho que, como já falei, dos cursos no Instituto Francês, cada um tem um ritmo diferente e tá muito difícil, aprender em grupo para mim. E acho que também para outras pessoas, sim, porque num grupo sempre tem aquelas pessoas que sabem muito e aquelas pessoas que têm muita dificuldade, e parece que o grupo é bom só para aquelas pessoas que ficam no meio. Então eu gosto muito disso, de aulas particulares. Eu acho que você avança muito mais rápido assim. Eh, eu acho que agora a minha dificuldade seria mais aprender novas palavras, porque já tem muito espaço ocupado, mas eu uso aplicativos como. Ai, qual que é o nome daquele aplicativo? Quizlet. Para memorizar novas palavras. Tem também a Anki, eu acho. Nunca usei, mas eu acho que tem as mesmas funções, mais ou menos. E sim, eu uso isso. Eu leio muito. eh, E, e ser linguista me ajuda muito também, porque quando você entende que diferenças, que tipo de diferenças tem entre línguas, te ajuda muito a entender, porque, essa língua faz assim, essa língua faz assim.
como já falei sobre inglês e português. Em português não precisa do sujeito sempre, mas em inglês sim. Então, quando você conhece que essa diferença existe, e essa é uma diferença que tem entre línguas, te ajuda muito a memorizar essa coisa, ou entender como funciona, como são as regras sintáticas da língua. E como já falei, todos os meus conselhos, eu faço tudo isso. Eu falo sozinha no chuveiro, eu canto sozinha no carro. É, é isso. É, falar com pessoas que são falantes nativas. Isso ajuda muito. Tem um outro aplicativo chamado Tandem, onde você pode achar um parceiro e fazer um intercâmbio de línguas. Isso ajuda muito. Que assim eu aprendi português falando com uma mulher paulista todos os dias. No início era portunhol, depois ela me corrigia. Eu passei muito tempo lendo sobre a gramática de português e assim eu aprendi. Tem pelo menos mais duas perguntas no chat. Vamos ver. No Brasil temos muitos sotaques diferentes. Aham. Uhum. Sim, sim. Eu sempre faço a mesma pergunta para todos os meus alunos. Por que você quer aprender espanhol ou português? E isso muda muito, né? Se você quer se mudar para a Espanha, você precisa aprender espanhol da Espanha, que é bem diferente do espanhol da América Latina, que também é muito diferente, é muita diferença. Então, sim, muda muito. Em português, eu gosto sempre de explicar as diferenças. Se tem uma pessoa que precisa se mudar para a Bahia, eu vou explicar como se fala na Bahia. Eu vou explicar que não é dois, é dois, por exemplo. E eu vou explicar as regras da fonologia, porque muitas vezes as diferenças são fonológicas, a pronúncia, o sotaque é diferente, e tem umas palavras diferentes. Aqui falam legal e aqui falam massa. Aqui falam rapaz e aqui falam cara, não sei. Então, essas são diferenças entre regiões no Brasil, mas eu acho que, de qualquer jeito, uma pessoa paulista pode entender uma pessoa baiana, a maioria das vezes. Sim, então. Sim, é muito importante e também pessoas que querem aprender português europeu, bem diferente. Eu não vou ensinar português brasileiro, eu vou ensinar português europeu com a pronúncia, com estou a fazer, que não é estou fazendo. Todas essas diferenças, sim. Vamos ver aqui mais. Hum, ok, escrever, falar, ler e ouvir. Eu acho que para todo mundo a coisa mais difícil é falar. Sim, eu sempre quero equilibrar todas essas habilidades, porque acho muito importante. Mas, obviamente, escrever para mim vai ser muito mais fácil do que falar, porque eu tenho mais tempo para pensar o que quero dizer, planejar, ver se eu cometo erros, é mais fácil ver o erro e corrigir. Quando falo, não posso fazer isso muitas vezes. Então, sim. Uhum. E Anderson?
Oi, primeiro eu gostaria de saber, eu vi que a Bruna perguntou no chat se você podia falar espanhol, então queria saber se eu poderia te fazer essa pergunta em espanhol. Posso estar fazendo a pergunta em espanhol? Sí, Ah, claro. entonces, a mí me gustaría saber cómo es tu abordaje para aprender idiomas de la misma familia, porque me acuerdo cuando empecé a aprender español, la primera conversación que tuve fue un desastre, porque solo hablé portugués, ni mismo portuñol, fue portugués. Entonces, tú mencionaste que hablas italiano, español, portugués y hablas portugués muy, muy bien. ¿Cómo haces para diferenciar? ¿Cuál es tu abordaje en ese punto? Uhum. Eu vou responder em português Espanhol. Ah, tudo bem. porque eu quero que Sim. ou todos falam espanhol. Posso falar espanhol? Acho que português é melhor. Sim, não é fácil. Eu também, eu misturo muitas vezes, sem querer. Eu misturo palavras. Eu acho que é muito. Eu tenho alunos que são falantes de espanhol e aprendem português, e falantes de português que aprendem espanhol. E tenho listas de false friends. Eu acho que como se fala em português? Irmãos falsos ou algo assim, não? False friends. False Então, friends, falsos amigos, é isso aí. Falsas cognatas, isso mesmo. tem, então tem uma lista de palavras assim entre espanhol e português. Por exemplo, a palavra pelado, pelado, duas coisas totalmente diferentes em português e espanhol. Então eu começo com pelo menos esses erros que seriam um pouco eh, que não seria muito legal misturar. E depois, sim, simplesmente fazer listas de palavras que são diferentes, eu acho que isso ajuda. E praticar, simplesmente praticar, falar a língua e, e lembrar bem quando te corrigem, quando te falam, essa palavra não é espanhol, é português. Sim. É, escrever, escrever essas palavras. E também, outra coisa que me ajuda é lembrar aquela palavra com sotaque exagerado. Aí eu posso associar aquela palavra com esse idioma, por exemplo. Sim, Muito obrigado. nada. Outras perguntas, vamos ver. Ah, para o Felipe. Outra coisa que vocês queriam perguntar? Boa tarde, Nofar, prazer lhe Uhum. conhecer. Eu Prazer. queria agradecer por você estar compartilhando o seu conhecimento, o seu tempo aqui. Até agora foi impressionante, como falou o Alex, né? Muito bom mesmo. Então, queria começar fazendo esse elogio e também a Master Academy por promover esse momento tão edificante e gratuito, né? Então, é louvável. E a minha pergunta é se você tem alguma orientação no sentido de como você consegue perceber nas diferentes línguas que você aprendeu, quando você consegue passar daquele momento, daquele estágio em que você fala palavras que são frases mais espaçadas uma da outra, e quando você consegue conectar bem, você faz isso, por exemplo, em blocos, como pequenos parágrafos, ou você tem alguma outra estratégia que você acredita? Porque você disse que aprende muito com aulas particulares.
Aí você segue uma estratégia própria para dar, digamos, esse salto, ou você segue a orientação do professor que você está estudando? É, então, você está perguntando mais uma questão de pronúncia, né? Como eu posso pronunciar tudo como uma frase, não como blocos ou palavras separadas. Exige tempo, exige tempo. é, E como já falei, eu acho que falar sozinho e cantar com músicas ajuda muito a melhorar esse aspecto, porque quando você aprende a falar mais rápido as palavras e cantar como cantor na música, te ajuda depois a falar mais rápido. E também quando temos aqueles blocos que estamos ainda no nível de só ter blocos, temos que ver que esses blocos fazem sentido, que são frases, que fazem. Por quê? Por exemplo, vou pensar numa frase, vou pensar numa frase, ok? Não quero dividir isso vou pensar numa frase. Sim, então eu quero primeiro entender que os blocos fazem sentido, que eu divido os blocos de um jeito que faz sentido, e a gente tem essas intuições como falantes, sabemos o que vai e o que não vai. E depois é só praticar, cantar, e com o tempo e com mais fluência, isso vem no final. É só trabalhar, estudar e no final chega. Sim, sim, é isso mesmo. É só prática, 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 Obrigado. né? Tem mais um. Uhum. Quando você começou a aprender? Eu comecei quando tinha 19, são, nossa, 8 anos atrás, meu Deus. É, mas eu parei de estudar. Então, não é que estudo português por 8 anos, porque eu já ensino português por vários anos agora. Eu acho que demorei um ano para falar realmente fluente. Então, um ano de estudo. Eu, lamentavelmente, não estudo todos os dias. É, eu simplesmente, agora, eu só quero preservar o conhecimento que já tenho. E, e sim, e eu quero agora aprender uma nova língua. Mas sim, não estudo todos os dias, lamentavelmente. Eu ainda tenho aulas de italiano, porque, porque ainda não é perfeito. E não é que meu português é perfeito, mas é muito melhor do que meu italiano. E, e sim, é simplesmente continuar a praticar e preservar o conhecimento que você já tem, porque eu acho que para mim aprender mais português seria ter um curso de literatura ou mudar para o Brasil. Então, assim, eu acho que já cheguei
o meu limite agora, e para isso, para avançar mais, eu preciso fazer algo mais, não é só aulas particulares. Mamão com açúcar, claro. Será que a gente chegou no final da pergunta? Eu acho que não. Ainda tem tempo. Eu sei que tem pergunta guardada ali. Você falou que demorou um ano para aprender o português. O Patrick tá achando graça, viu, Nofá? Porque eu sempre tenho uma lista de perguntas. Eu gosto muito de fazer perguntas. É, o português você demorou um ano, mas o espanhol, que era uma língua assim, foi a sua primeira língua latina? E quanto tempo você aprendeu o espanhol? 3 anos, sim. E ficou mais fácil, obviamente, quando, tipo, falando espanhol, foi muito mais fácil aprender português, Uhum. porque são línguas irmãs. Aprender italiano é muito mais difícil, porque fica muito mais longe. É, porque italiano não é uma irmã de espanhol e português, é uma prima, algo assim. É, então, sim, italiano eu demorei, acho que também 3 anos. Mesmo tenho já conhecimento com espanhol e português. Então, a semelhança me ajudou bastante. Hum. Sim? Tem outra pergunta? Ah, não. Já tem outra. Já tem outra? Vamos ver. Esse é o ensino bilíngue desde sempre ou não? É, o que você define como bilíngue? A gente começa a aprender inglês no segundo ano da escola? Uhum, no segundo ano da escola. E a terceira língua em Israel normalmente é francês ou árabe. Para vocês, eu acho que vocês aprendem espanhol? Sim. Então, para nós é francês e árabe, normalmente. Tem escolas também que oferecem espanhol, tem outras que oferecem alemão também. Depende muito da escola. Quantos idiomas você fala? Eu falo 5 idiomas fluente, então hebraico, inglês, espanhol, português e italiano, e um pouco de francês e árabe. E o Patrick falou da questão de chamar de poliglota. Você tem alguma outra preferência? Você poderia explicar? Explicar o quê? Por que não gosta de chamar de poliglota? Você tem Para mim, outra forma de definir? Não sei se você não gosta, na verdade, mas é porque o Patrick mencionou algo nesse sentido. porque poliglota para mim é uma palavra que pessoas usam com muita facilidade, sim. E como já mencionei, aquelas poliglotas no YouTube que falam oito idiomas em 8 minutos. Sim, tem muitas pessoas que gostam de falar, ai, sim, eu falo todas essas línguas, e no final você vê que não é. Então, eu acho que essa palavra pode ser problemática e por isso não gosto muito da palavra. E, mas sim.
mas o Patrick e eu somos realmente poliglotas. Entendi. Obrigado. Isso foi uma brincadeira que eu fiz no início, porque eu lembro que muitas vezes a gente sempre trocava vídeo, falava, olha só, mais um poliglota, olha só, outro poliglota. E geralmente, uma coisa legal de você ver é sempre quando você vê assim, um poliglota que fala muitas línguas, vê se ele fala a sua língua e depois você avalia como ele vai falar a sua língua. E aí você pode ver, provavelmente ele vai fazer a mesma coisa com os outros, né? Você vai ver. Eu falo português, mas um pouquinho de português. Eu falo pouco, porque. Então você pode ver, né? A gente sempre fala nesse sentido. Por isso que eu comecei falando que eu não ia chamá-lo de poliglota. Sim, 1 minuto dizendo a mesma coisa, tipo, sim, posso falar português por 1 minuto. Assim. Ó, Acho que a gente chegou no final das perguntas. Mais uma hora a gente precisa chegar no final das perguntas, senão elas vão ficar para sempre aqui. Eu mesmo tenho que guardar. Por enquanto eu vou guardar. Bom, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Eu sabia que seria uma experiência incrível, tinha certeza. Tá comprovado. Espero que você possa aparecer mais vezes. muito, muito obrigada pelo convite. Obrigada pelos elogios, e pelas perguntas. Foi um prazer estar aqui. Nada, muito obrigada e boa sorte com tudo. Tchau, tchau.